E agora é com muita satisfação que nós temos aqui dentro do programa Sociais o ex-prefeito da cidade de Lençóis Paulista e também candidato nessas eleições do mês de outubro a deputado. Eu vou dizer o nome completo porque nem todo mundo conhece. O Anderson Prado de Lima, mas todo mundo conhece como Prado, é isso, Anderson? Seja muito bem-vindo, prazer, muito boa tarde. Bem-vindo aos estúdios da Rádio Clube. Tiago, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o povo de São Manuel e da região imediata também, ainda mais que acabei de fazer essa manhã Areópolis. Agradeço pela oferta do tempo, do espaço e por se colocar à disposição, mostrando que é um veículo de comunicação democrático e que podemos aqui dar um pouco da nossa contribuição através da experiência como ex-prefeito de Lençóis Paulista. Anderson, as pessoas que nos acompanham até um pouquinho fora do área que a gente conversava, eu o conheço por lembrar de campanhas eleitorais e lembrar de um grande feito, o Prado, melhor dizendo, né? Como o pessoal todo conhece em Areópolis, aliás, Lençóis e outras cidades, ele veio, se colocou como um nome jovem, como uma alternativa na época em Lençóis Paulista, que até então vinha sendo administrada por um único grupo. Ali você venceu a eleição, você se reelegeu e, embora eu não seja de Lençóis Paulista, o recado foi claro, né? A população aprovou o seu governo, tanto que aprovou o seu sucessor, o nome indicado por você. Fala um pouquinho pra gente da sua história, Prado. Como é que você começou aí na política? Quem que é o Prado? Para quem mora fora, mora aqui em São Manuel, quem mora em Pratânia e outros municípios, Barra Bonita e Igaraçu, quem é o Prado? Que foi prefeito de Lençóis, mas e além disso? Tiago, Prado é filho da periferia, do núcleo habitacional Luizilo. É filho da escola estadual Rubens Petrarroia. É filho da paróquia São Pedro e São Paulo, é filho do meu primeiro emprego lá na farmácia Ludovico no núcleo aos 11 anos, é filho da Legião Mirim. Antes de ser prefeito, de ter me tornado prefeito, existe uma trajetória longa de quem começou a trabalhar cedo, de quem fez o percurso para que se consiga chegar a algum lugar. Então, quando eu me enveredei para o mundo da política, evidentemente que eu já tinha uma história de trabalho. Sempre trabalhei com comunicação, antes de comunicação com vendas, e isso foi fazendo com que eu conhecesse cada vez mais a cidade, a nossa comunidade, antes de ser candidato a vereador. Fui vereador eleito na primeira tentativa em 2012, com 613 votos. Já fui vereador segundo secretário, vereador presidente da Câmara, e lá em 2016... contra tudo e contra todos, alguns muito poucos acreditaram que era possível falar de oxigenação de poder. Era possível devolver a Lençóis Paulista a quem deveria sempre governar, não só Lençóis Paulista, mas os 5.568 municípios brasileiros, que é o povo. E me coloquei à disposição, venci o grupo que estava no poder aproximadamente há 2 décadas, os grupos econômicos, os grupos políticos, as potências eleitorais da minha cidade. Venci por 1.000 votos em 2016, depois enfrentei o mesmo adversário, venci por mais de 8.000 votos e fiz o sucessor agora na última campanha de 2024. Fiquei 6 meses como secretário de habitação de Bauru, porque a prefeita Suelen precisava organizar a Secretaria de Habitação recém-criada, tem um currículo de entrega ali também, e hoje sou candidato a deputado estadual. Então eu tenho participado e percorrido o caminho como deve ser, vereador, prefeito reeleito, e hoje olhando para o horizonte de uma região que está sem vez, está sem voz, e que precisa ser ouvida. E por isso que eu tenho colocado o meu currículo à disposição do Centro-Oeste Paulista. Inclusive, a hora que eu cheguei aqui no Clube FM, na Rádio Clube, que é assim como vocês dizem, eu gostei. Porque já tem no slogan ali, na nossa entrada, escrito Centro-Oeste Paulista. E ter essa identidade com o Centro-Oeste Paulista é que nós estamos precisando, o que nós precisamos no atual momento. Isso é bastante interessante, Anderson, porque você quando foi eleito ali, 613 votos, você falou, né? Eu não conheço Lençóis Paulista detalhadamente a política, mas é uma boa votação para vereador?
Um campeão lá faz quantos votos? Um campeão lá faz 2.300, mas a minha faz época... bastante. Mas na minha época, Lençóis costuma eleger a partir de 600, 700, 800. Então, com 613 votos naquela época, eu fui o 14º, se eu não me engano. Mas teve gente com mais votos, um vereador com 700, outro com 700 e pouquinho, não chegou em 2012. Então eu cheguei lá pelo coeficiente partidário e me tornei vereador secretário e presidente da Câmara. E mostrou o seu trabalho. E é isso que eu queria entender. Qual foi o trabalho que você começou ali, mostrando e que as pessoas olharam e falaram, esse aí é diferente. O Prado não é mais um vereador, ele tem algum potencial a mais que acabou sendo confirmado 4 anos depois. Como que foi a sua atuação, seu trabalho na política para pessoas que, como eu, por exemplo, não acompanharam até aqui? Tiago, acredito que o grande diferencial, para além da entrega que eu fiz, e posso falar disso já com você, foi cuidar de gente, foi gostar de pessoas. Acho que o político que não gosta de gente, primeiro não tem que disputar a eleição. Político que não gosta de gente ou que tem medo de gente, não deve disputar a eleição. Eu gosto de gente, não tenho medo das pessoas, frequento as periferias e frequento também qualquer sociedade que for possível. Dialogo com A, com B, com C, e o horizonte administrativo, quando fui prefeito, é priorizar a necessidade das pessoas. Isso fez com que Lençóis Paulista, principalmente as pessoas menos favorecidas, se identificassem prontamente comigo, porque viam alguém que veio da vila, vinha alguém que começou a trabalhar cedo, viu alguém que conseguiu se formar através de bolsa de estudo e alguém que nunca desistiu. Dito isso, todas as dificuldades que eu passei na minha infância, na minha adolescência, eu transformei em política pública. E Lençóis foi vendo isso. Quando eu falo de Casa da Mulher Lençoense, é que minha mãe sofria violência doméstica em casa. Meu pai chegava em casa alcoolizado, batia na minha mãe, quebrava minha casa. Isso transformamos em política pública. Hoje, se uma mulher é vítima de violência doméstica em Lençóis Paulista, ela tem uma casa de acolhimento chamada Casa da Mulher Lençoense, que vai abrigar a mãe, vai abrigar o filho, vai dar assistência psicológica, jurídica, social, para que ela possa se sentir amparada e protegida. Quando eu baixei o preço da tarifa de ônibus e ampliei as linhas, é porque eu andava a pé quando eu não tinha dinheiro para pegar o circular. E essa é a história da minha vida, uma história de dificuldades, uma história que provou que o vitimismo não chega a qualquer lugar e que o povo se sentiu e ainda se sente identificado com isso. Quando nós geramos a maior empregabilidade do Centro-Oeste Paulista, quando a gente criou condições para que a Bracel se instalasse em Lençóis, foi pensando em desenvolvimento. Foi pensando em olhar para frente. Lençóis Paulista, administrada durante muito tempo pelo mesmo grupo econômico, pelo mesmo grupo de poder, não vislumbrava que nós podíamos mais. E foi ampliando o perímetro urbano de 10 km² de área rural para 10 km² de área urbana, foi atraindo novos investimentos, foi gerando a condição para que Lençóis recebesse a RGE, que comprou a Luarcel ainda no governo Márcio França, foi garantindo que o governador, através da Secretaria de Fazenda, assinasse um regime de tributação especial, que a gente gerou a maior empregabilidade da nossa região do Centro-Oeste Paulista. Aqui em São Manuel, a Bracel deve ser a terceira ou quarta geradora de empregos aqui. Então o nosso trabalho, de alguma forma, chegou aqui. Também foi o nosso trabalho, Tiago, que abriu todos os postos de saúde até as 22 horas. Foi o nosso trabalho que entregou uma guarda civil armada em Lençóis Paulista, além de LED, além de coleta mecanizada, além daquilo que nós fizemos ao projetar Lençóis Paulista 30 anos no futuro. Hoje, qualquer prefeito que sentar, independente da cor, da raça, do credo, tem um projeto de lei estruturante para olhar para frente. Lençóis Paulista vai continuar sendo gerida, organizada, administrada, porque criamos lei para isso. E quem está fazendo isso pela nossa região? Quem faz isso pelo nosso estado? Porque, Tiago, uma coisa é transparente como água cristalina. Se você colocar o mapa de São Paulo na frente do nosso governador e perguntar, aponta São Manuel, será que vai conseguir?
aponta Lençóis, aponta Pratânia, aponta Areópolis, aponta Fernão, aponta Galha, aponta Duartina. Alguém precisa conhecer e reconhecer a nossa região, é por isso que eu sigo nessa caminhada. Quando você foi prefeito em Lençóis Paulista, lá em 2016, na primeira vez, quantos habitantes tinham Lençóis Paulista? 65, 66 mil. Hoje? 70, 72 mil. Quer dizer, foi um aumento considerável, né? Que a nossa população flutuante, embora não tenha um estudo detalhado sobre isso, Thiago, a nossa população flutuante deve ter dado um salto. Haja vista que quem vai nos escutar aqui conhece alguém de São Manuel, conhece alguém de Pratânia, conhece alguém de Areópolis que trabalha em Lençóis. E a recíproca é verdadeira. Nossa região tem muito diálogo entre si. Então, acredito que quando a gente fala em Lençóis, a gente está falando aí nessa região administrativa que compreende essa triangulação Bauru, Jaú, Botucatu, que tem muito diálogo e muitas histórias entre si. E é interessante a gente ouvir um pouquinho até esse relato saindo da sua própria boca, Prado, porque assim, a gente vai tendo uma dimensão do como o Lençóis Paulista cresceu. Claro, do lado de cá a gente observa bastante. A gente sabe que houve o advento da Bracel, a valorização imobiliária, então é uma coisa incrível que aconteceu lá em Lençóis Paulista. A renda per capita das pessoas aumentou. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que moram em Lençóis Paulista e que me falam: Thiago, você arrumar um funcionário em Lençóis Paulista me dá um problema sério. Porque assim, são muitas vagas de emprego que estão lá em Lençóis Paulista. Você conseguir manter o cara, às vezes o cara, por uma mínima diferença, ele vai mudar de emprego, ele vai para outro, ele não se fideliza na vaga. E para que chegasse num ponto desse, Prado, você foi um cara que me parece ter furado a bolha, né? Aquilo que vinha sendo feito até então mudou um pouco a forma do dia a dia. E aí o Lençóis Paulista experimentou esse crescimento, esse desenvolvimento que é notável hoje por toda a região. Mas para que isso acontecesse, além da sua ousadia em ir, furar a bolha, correr atrás e se mexer o palitinho, tinham lideranças que o puderam ajudar? Porque você falou da questão da nossa região, do Centro-Oeste Paulista, que precisa de representatividade. Eu imagino o cara como você, que foi prefeito por 2 vezes, a dificuldade em conseguir apoios nesse sentido. Tiago, a gente se conhece hoje. Sim. Né? Eu queria uma entrevista na Rádio Clube. Eu consegui o seu Instagram. Depois do seu Instagram, eu consegui seu WhatsApp. Eu falei por você via Instagram, depois via WhatsApp, depois um assessor meu ligou até que eu sentasse aqui. Isso é o caminho da persistência do brasileiro. Eu fui um prefeito igualzinho. E embora nossa região não tivesse uma liderança que pudesse me pegar para o braço, um deputado, e me levar no Palácio dos Bandeirantes, eu fiz acesso ao Palácio dos Bandeirantes via vice-governador. Então as portas ficaram abertas porque eu fui lá abrir as portas. Porque eu fui lá estabelecer contato. E faz parte da minha natureza. Se você tivesse perguntado para mim qual é a sua profissão, eu poderia ter enumerado as minhas formações, mas a minha profissão é vendedor. Eu fui vendedor no balcão de uma farmácia desde os 11 anos e sei exatamente como abrir porta, sei como dialogar. A nossa região é carente de lideranças porque ela tem se organizado, aliás, porque ela não tem se organizado. Se nós pensarmos na DRS 6, somos 68 municípios, 2 milhões de habitantes, e quantos deputados federais nós temos? O João Cury, que não foi eleito, ele foi suplente e chegou a uma vaga no Congresso devido à ascensão do prefeito Mourão em Praia Grande. Bauru não tem um representante. Botucatu, como eu disse, João Cury, Jaú. E nesse diapasão de 68 municípios, não há um deputado estadual. Que a gente tem identidade com São Manuel, com Lençóis, com Pederneiras, com essa região mais para dentro de Botucatu, Jaú e Bauru. E acho que isso faz toda a diferença. Ninguém me pegou pela mão. Eu usei as portas que tinha porque faz parte do meu ser, desde o vendedor, que precisou abrir muita porta para tomar conta da própria vida. Então, nós precisamos resgatar o nosso tamanho, porque nós já tivemos grandes líderes regionais. Talvez o
o último grande Pedro Tobias estadual. E nós temos uma oportunidade também de olhar para o João Cury, deputado federal de Botucatu. Se a gente também não olhar que nós já temos uma cadeira no Congresso e ficar entregando voto para quem começa o DDD do telefone com 011, talvez a gente tenha dificuldade de representação novamente. E por isso que o MDB, de forma partidária e a nível regional, ofereceu na triangulação Bauru-Jaú-Botucatu uma dobrada Prado estadual e João Cury federal. É lógico que nós em Botucatu temos uma candidatura legítima do nosso querido ex-prefeito Mário Pardini, e é ótimo, porque o telefone dele também começa com 014, porque também vive na cidade de Botucatu. Mas a gente precisa, como eu disse, organizar os nossos votos nessas eleições. E antes do voto, organizar o pensamento. Pô, por que eu vou votar para alguém que não dialoga com a minha região? Por que eu vou votar como voto de protesto? Isso se reflete na falta de leitos na CROSS. Isso se reflete na falta de infraestrutura das nossas escolas estaduais. Isso se reflete na segurança pública, quando falta investimento para as delegacias e também para os batalhões da Polícia Militar. E não há um deputado que pegue o braço do governador ou que contribua na participação da nossa região do Centro-Oeste Paulista no orçamento do Estado. Isso é um erro crasso que nós cometemos todos juntos. Nós cometemos esse erro todos juntos, porque a gente não tem, antes de organizar o voto, organizar o pensamento. E a minha caminhada, a minha campanha também diz sobre isso, organizar o pensamento, que enquanto os partidos não organizarem o voto distrital, nós precisamos organizar. Votar para alguém de São Paulo é investir em outra região. Porque voto também é investimento. Sabe que eu participei de um evento na sexta-feira e eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, eu nem sabia que era possível. Não citaram nomes, mas citaram exemplos de pessoas que se elegeram pelo estado de São Paulo e, como todo político, deputado estadual, federal, senador, tem recursos para distribuir. A pessoa se elegeu pelo governo do estado por São Paulo e mandou os recursos para outros estados. Olha que eu ouvi aquilo, eu falei, oi? Como assim? Existe essa possibilidade? Eles estavam falando que existe, eu não consegui compreender ali se foi um senador, se foi um deputado federal, estadual, quem foi? Estadual não é possível. Mas a pessoa se elegeu pelo estado de São Paulo e destinou recursos para outro estado da União. Nenhum problema, desde que tivesse sido eleito por lá. Isso me chamou bastante a atenção. E agora, independente de mandar para esse ou para aquele estado, a nossa região ela tem as suas necessidades. A nossa região tem as necessidades, não adianta falar, eu vou mandar 100 mil, 50 mil para essa entidade, 50 mil para outra. É um valor que auxilia? Sim, é um valor que auxilia. Mas a região precisa de muito mais que isso. E antes até de você continuar falando, Prado, sobre a sua visão sobre esses assuntos, você, depois de ser prefeito de Lençóis Paulista por 2 mandatos, esteve lá em Bauru, como secretário de Habitação. Por que foi parar nessa área? O que aconteceu? Deu tempo de fazer alguma coisa nesse período lá em Bauru? Muitas coisas. Primeiro, quero pontuar algo importante diante da sua indagação. Emenda é obrigação parlamentar. Emenda é obrigação parlamentar. Tiago, nós somos 5.568 municípios brasileiros e 645 municípios paulistas. É um absurdo a gente ficar pensando que a União Federativa, que é o país, gera riqueza. Que o estado de São Paulo é a locomotiva do país. A locomotiva do país são os municípios de São Paulo. A riqueza está sendo gerada no CNPJ ou no CPF da nossa gente, do nosso povo que mora, como disse o governador Franco Montoro, nas cidades. Eu fico sempre com aquele ar de indignação quando eu tenho que escutar que um deputado bate no peito para dizer que entregou uma emenda. É obrigação dele devolver para o município a riqueza que o próprio município gerou, não está fazendo favor para ninguém.
O deputado precisa pegar na mão da entidade, levar a entidade para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Saúde, para os conselhos que possuem orçamento, para Ministério. Tem que trabalhar de verdade, tem que saber fazer, tem que ter uma equipe técnica que consiga acessar fundo. Não, passou por São Manuel e distribui emenda para pai. Não fez favor nenhum para pai. Fez favor para o povo de São Manuel? Não. Devolveu o que São Manuel, através, por exemplo, da sua usina, do seu comércio, dos seus empreendedores, gerou de riqueza para São Paulo, gerou de riqueza para o Brasil. Então também a gente precisa parar aqui de pensar que deputado distribui só emenda. O trabalho do deputado é muito além. Tiago, o orçamento de São Paulo está sendo discutido com o Palácio dos Bandeirantes e não tem um deputado discutindo o orçamento de São Manuel, de Lençóis, de Pederneiras, de Pratânia, de Areópolis, lá na Assembleia entre os 94 deputados. Não tem uma cadeira lá nossa. Então, também é sobre questão de trabalho do deputado estadual. O que aconteceu? Eu não tinha pretensão de ser candidato a deputado estadual e eu sou amigo da prefeita Suelen, amizades que nasceram durante a pandemia, amizades que nasceram em momentos difíceis. E a Suelen criou uma secretaria de habitação e pediu, num determinado momento, numa reunião que tivéssemos, que eu organizasse a secretaria de habitação para ela. Cheguei, a secretaria de habitação não tinha orçamento e não tinha pessoal. A gente conseguiu equipar com doação da Caixa Econômica Federal, através do superintendente Garla. Eu consegui um número de servidores através daqueles que queriam mudar de área dentro da própria prefeitura e promovemos regularização fundiária. A gente conseguiu lá em 6 meses entregar a Vila Cristiana totalmente com a regularização fundiária feita, assim como outros bairros, além de ter conseguido, via Caixa Econômica Federal, 600 unidades habitacionais através do Fundo de Arrendamento. Então, o que eu tenho de entrega é a estruturação de uma pasta a partir do zero. A liderança de uma equipe que entregou regularização fundiária e ainda conseguimos 600 casas, 600 unidades habitacionais via fundo de arrendamento na Caixa Econômica Federal. Por quê? Eu sou melhor que as outras pessoas? Não. Mas eu tenho vontade de entregar e sei como fazer. Porque eu sei como chegar. E não tenho medo de porta fechada. Eu vou bater na porta até a porta abrir. E se a porta não abrir, sendo ela do Estado, eu vou chutar a porta. É natural isso. Se a porta é do Estado e ela não abrir, eu vou chutar a porta. Eu não vou chutar a porta de uma propriedade privada, que ela não tem obrigação de abrir porta. Mas se a porta é pública, se a porta é da Assembleia, se a porta é do Palácio, se a porta é de Ministério, enquanto não me atender, eu não vou sossegar. Como faz um bom vendedor? Porque no final das contas, de novo, volto ao início de tudo. Eu sou um vendedor e vendedor que vende aquele que bate na porta, até a porta abrir. Pois é, bastante interessante a gente ouvir isso. Como eu disse agora há pouco, você tomei o conhecimento na sexta-feira, porque para muitas pessoas o que é um deputado, né? Aquela pessoa que auxilia os municípios, seja com envio de recursos, como você disse, é importante, mas não é mais do que obrigação, porque ele tem o dever, é um valor. E aí eu verifiquei aqui, ó, quando as pessoas determinadas em vários momentos, elas enviam os votos para candidatos modinha ou de protesto, vamos falar dessa maneira, elas não imaginam o quanto a gente pode perder. Por exemplo, 22 deputados dos 71 deputados federais que nós temos no estado, 71 ou 70, 22 deles mandaram recursos para outro estado. Ao invés de utilizar os recursos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, usaram recursos em outro estado. Tiririca. Pior do que tá, não fica, lembra? O Tiririca, por exemplo. O Tiririca, ele tem um X para mandar, mais da metade, ou quase a totalidade desse X, ele mandou para Porto Seguro. Isso deve ter sido tendo sido eleito, por exemplo, aqui pelo estado de São Paulo, com votos do estado de São Paulo. Aí a gente pergunta, será que nenhum município que ele teve voto tinha ali suas demandas, tinha suas necessidades? Será que São Manuel não está precisando de determinada coisa? Vamos mandar para São Manuel, vamos mandar para Areópolis, para Pratânia, para Lençóis Paulista, Barra Bonita e Igaraçu?
Então, olha a importância de se saber escolher bem um candidato quando chega o momento das eleições. E é por isso que a gente gosta de conhecer cada um dos candidatos. Claro, não é possível trazer todas as centenas de candidatos que existem a deputado estadual e federal aqui na rádio, mas aqueles que aqui vierem e pedirem espaço vão ter para a gente conhecer quem são essas pessoas. Por que elas estão querendo se candidatar, seja a deputado estadual ou a deputado federal? Tiago, nem vão vir pedir. Sabe por quê? Porque quem não tem currículo tem medo de dialogar com jornalista. Quem não tem currículo para mostrar tem medo de enfrentar a imprensa. Eu sempre falo que assim, olha, muitos vão passar pelo microfone, ou vão passar pelo seu status, ou vão passar pelos rios falando o que vai fazer. Eu já fiz. Eu tenho entrega. O meu currículo é o protagonismo de Lençóis Paulista e aquilo que a gente fez lá e irradiou para toda a região. Agora, você está me contando uma novidade e eu tenho que chamar os universitários, porque eu também não sou dono de todo o conhecimento, que para mim é tão... Não, nem eu sabia disso. Eu soube sexta-feira. É tão ilógico um deputado eleito por São Paulo mandar recurso para outro estado que eu nem sabia que em algum momento isso foi possível, porque é ilógico, irracional e imoral. Se o deputado federal foi eleito por aqui, ele pode até, num ministério, facilitar uma reunião com uma cidade que faz aí divisa com São Paulo, mas enfim, mandar recurso do seu, mas isso me parece movimentação de presidente de partido. Isso me parece movimentação de presidente de partido. Porque quem também detém emenda e a gente não sabia até ontem, num desses milhares de escândalos que tem, é presidente nacional do partido. A gente não sabia. Eu não sabia que o Kassab tinha emenda, eu não sabia que o Valdemar da Costa Neto tinha emenda, que eles distribuem cotas parlamentares em algumas regiões do país. Não sabia. Isso deve ter relação com aquilo que você está me contando. Pode ser. Enfim, é um absurdo. Mas também, de novo, enquanto a gente não organizar o pensamento, Tiago, para organizar o voto depois, esse tipo de situação esdrúxula vai continuar ocorrendo. Se o Tiririca defendesse o voto nele como voto classista, voto do artista, o voto do pessoal que trabalha no circo, o voto que vive, o pessoal que vive das artes, seria até legítimo. Mas partindo do pressuposto que não tem contribuído com nada na nossa região, por que entregar voto para quem sequer sabe onde estamos? A reflexão, ela não é muito profunda, porque por que entregar para quem não nos conhece? E talvez esse seja a maior dificuldade que o bom político ele vai ter. Mostrar para aquele cidadão, né? Eu não sei, por exemplo, o Anderson, antes de ser candidato a vereador lá em 2012 e ter sido eleito em Lençóis Paulistas, se até então ele tinha esse olhar para a política, se até então ele tinha esse tipo de preocupação para a política. Será que o Anderson tinha naquele momento? Depois ele se tornou vereador, começou a aprender, se tornou prefeito, se reelegeu prefeito. A visão muda, ele aprendeu. E nós não estamos falando só do Anderson, ou do Prado, ou do... Como é que é o nome da assistente? Do Arthur, que está aqui com a gente. Nós estamos falando de uma situação que envolve milhares de pessoas da nossa cidade, da região. Às vezes eu vejo alguns colegas, quando chega período de eleição, eu vou votar na fulana. Por quê? Política é tudo igual. Eu vou votar lá. Mas, viu, ela nem pode ajudar. A gente vai ter um problema, de repente, de fila, um problema de falta de leito no hospital. A rodovia Marechal Rondon, que está abandonada, né? Ela melhora de Agudos para lá. E quem é que vai em cima da rodovia Tietê? Quem é que vai cobrar do governo do estado essas coisas? A fulana vai se preocupar? Imagine só, eleito deputado estadual. O telefone vai tocar, eu sei quem é o prefeito de São Manuel. Eu sei quem é o prefeito de Macatuba. Eu sei quem é o prefeito de Borebi. Eu sei quem é o prefeito aqui da nossa vizinha Areópolis. Nós dialogamos regionalmente e nós precisamos nos ajudar regionalmente
para que talvez fique mais claro com o passar do tempo, porque tudo, como você disse, é uma questão também de amadurecimento, de conhecimento para que a gente tenha um futuro melhor, a gente possa se organizar regionalmente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando o Prado ingressou na política, imagina, perto do que eu sei hoje, eu não poderia imaginar que eu ia aprender tanto. E digo mais, na vida, a dor maior que eu tive foi ter que avisar, na véspera do meu aniversário, para minha irmã mais nova, uma criança, que minha mãe tinha morrido. Na pandemia, e depois que eu fiz isso na minha vida pessoal, tudo quanto é problema ficou menor. Imagine só, você na véspera do seu aniversário avisar para sua irmã, uma criança, que a sua mãe morreu. Tudo ficou pequeno. Para mim, o problema que eu posso enfrentar não é menor do que o pavor que eu senti nesse dia. E na coisa pública, Tiago, eu enfrentei a pandemia. Eu não fui um prefeito que se escondeu debaixo da mesa. Eu não fui um prefeito que correu para trás da porta. Eu atuei com o meu povo na linha de frente. Atuei tal na linha de frente que Lençóis não tinha nenhuma obrigação de construir leito de UTI. Porque a referência regional, os hospitais regionais do estado estão em Botucatu, Bauru e Jaú. Lençóis Paulista não tinha obrigação nenhuma. E lá nós construímos, com o apoio das empresas, 21 leitos de UTI para que a gente protegesse o lençoense. E lá recebemos e salvamos a vida de muitos cidadãos da nossa região. Depois da pandemia, Tiago, todos os problemas de ordem pública para mim ficaram pequenos. Porque para quem teve que enfrentar a pandemia enquanto Dória e o Bolsonaro brigavam, e eu tive que cuidar do meu povo, porque no final das contas é o prefeito que responde por tudo, tudo ficou menor. Mas eu aprendo um pouco por dia. Eu sempre aprendo mais, eu sempre continuo estudando. O ano que vem eu quero ingressar num doutorado, porque eu gosto de estudar. Mas nada na coisa pública vai ser maior que o enfrentamento à pandemia. Isso tirava o meu sono de forma tal que, para expedir um decreto no dia seguinte, eu já sem ter mais o que estudar, sem ter mais o que entender de tudo que eu já tinha lido sobre a gripe espanhola há 100 anos, tudo que eu tive que estudar sobre cloroquina, sobre vacina, sobre necessidades dos anestésicos para quem estava entubado, eu chegava em casa, eu punha o padre Marcelo Rossi cantando Noites Traiçoeiras, porque eu tinha certeza que Deus queria me ver sorrindo. Então, o meu aprendizado na pandemia me torna alguém que aprendeu. Hoje também é um aprendizado, uma caminhada. Conhecer você, conhecer a Rádio Clube, conhecer melhor São Manuel, que foi onde eu me formei, em Aparecidinha de São Manuel. Ah, foi aqui sua formação? Foi aqui. Até ia chegar nessa, acabei pulando. Ah, sim. Qual que é a tua idade hoje, Anderson Prado? Eu gosto de saber a idade das pessoas. 48. Tá novo, 48. tá novo. E aí você se formou em que lá no IMES? No IMES, a primeira faculdade que eu fiz foi o IMES. Me formei em letras, com habilitação em espanhol, que foi logo quando abriu o espanhol ali. Depois eu fiz marketing de varejo, também sou jornalista regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Tenho uma pós-graduação em administração pública, outra em gerência de cidades e recentemente terminei um mestrado em resolução de conflitos e mediação. E o ano que vem quero ver se eu ingresso num doutorado em ciências jurídicas. Não porque sou advogado e nem pretensão de tê-lo eu tenho, de sê-lo eu tenho. Porque eu gosto de estudar e acho que quero pegar essa bagagem que eu tenho e levar para o mundo das ciências jurídicas para ver como que eu posso continuar contribuindo com o mundo que eu vivo. Bastante interessante conhecer esse seu lado. E você agora, nessa sua proposta, se candidatando a deputado estadual pelo MDB, né, o partido que você está afiliado, rodando pela região. Hoje, uma pessoa que, por exemplo, se for eleita aqui pela região, né, e tiver olhos carinhosos pela nossa região, como um deputado estadual ou como Anderson, se eleito for, poderia ajudar a nossa região toda? Tem algumas pautas que são prioritárias. Se nós olharmos para a saúde e a nossa DRS6, que
que é a Divisão Regional de Saúde 6, a gente é uma das regiões que tem menos leito por 1.000 habitantes de todo o estado de São Paulo. O prefeito, o vereador, o cidadão que já precisou judicializar uma vaga no hospital estadual, sendo de Bauru, Jaú, Botucatu, sabe do que eu estou falando. A gente precisa equalizar essa questão. A gente precisa discutir isso num nível de que prefeitos, presidente da Câmara, presidentes de Câmara, vereadores se unam através de um gabinete de deputado para a gente melhorar essa dinâmica. E quando a gente fala que a gente não tem leito, a gente está falando da falta de leito que mata pessoas na fila de Bauru, na fila de Botucatu e na fila de outras cidades. Ainda Lençóis Paulista, ainda São Manuel, a gente tem uma retaguarda no hospital. A gente tem uma retaguarda nos nossos hospitais municipais. Bauru não tem hospital municipal. Botucatu não tem hospital municipal. E ainda ia entrar nesse detalhe. Mesmo São Manuel, pelo menos, tendo, né, leitos de UTI, creio que Lençóis Paulista seja da mesma maneira. Os leitos, eles não podem receber, corrija se eu estiver errado, prioritariamente cidadão de São Manuel. Não, você entra para aquela lista de espera, é CROSS, acho que é esse o nome, e aí tem que esperar ser chamado. Não, mas espera aí, eu sou de São Manuel, tem vaga aqui. Não, mas tem que vir quem está na lista da CROSS. E daí digo para você, se Lençóis não fizesse isso, se São Manuel não fizesse isso, se a Santa Casa de Pederneiras não fizesse isso, imagina como estava estrangulada a nossa DRS. De novo, as pessoas estão morrendo na fila porque nós não temos vagas e não tem ninguém na Assembleia discutindo o orçamento para a gente. É tão sério essa questão que a Dona Maria, que ainda carece de instrução, o filho dela está entubado, está na UPA, precisando de transferência, e a UPA da cidade precisa informar a Dona Maria que ela precisa judicializar a questão. Você tem ideia do que é uma pessoa que às vezes não tem o esclarecimento devido, ter que judicializar para o filho dela ter direito a ter sua vida salva numa transferência? A gente precisa discutir isso sério. Lençóis Paulista, no meu governo, nós triplicamos o investimento no hospital. E não são todas as nossas vagas de UTI que estão na CROSS. Mas se a gente também não coloca na CROSS, o município paga a conta sozinho. Então tem uma parte das vagas que são nossas para salvar o lençoense, mas o Hospital Piedade também cuida da região. E isso é importante que a gente saiba, porque o gargalo está na falta de leitos. A tabela SUS paulista, criada pelo governador Tarcísio, tem fomentado a economia das Santas Casas. Isso tem possibilitado que elas façam pequenas cirurgias, médias cirurgias e ampliem a sua oferta de oportunidade na saúde. A Santa Casa de São Manuel, eu tive com o Dr. Candir a semana passada aqui, meu Deus do céu, o que tem de equipamento novo e potencial para olhar para frente é gigante, mas precisa de mais apoio do Estado, precisa de mais apoio de um deputado que conheça São Manuel, ou que conheça a nossa região de uma forma mais intensa. Esse é um dos tantos exemplos. Imagino, né? Você tendo sido prefeito 8 anos, amizade com outros prefeitos, depois trabalhando em Bauru com a Sueli, o quanto existe demanda, claro, saúde, eu acho que sempre vai ser o maior gargalo, a maior dificuldade de todos os municípios, mas vão além da saúde. Se você me permite, tem uma pauta que me perturba. Eu sou filho de escola pública. Eu sou filho de escola estadual. Você já viu algum deputado estadual brigando por escola estadual? Tem na sua memória de jornalista algum deputado estadual brigando por escola estadual? Isso acho que nunca. Precisa. Você sabe como eu consegui reformar as escolas estaduais da minha cidade? Quando eu cheguei como prefeito no Rubens Petrarroy em 2017 e vi a escola que tinha sido o meu berço da educação, a minha casa de esperança, jogada às traças, escura, pichada, sem infraestrutura alguma. Quando eu cheguei naquela escola, o meu coração ficou apertado. Eu consegui reformar
se não todas, a maioria das escolas do estado da minha cidade. Não porque a prefeitura foi lá e fez, porque a prefeitura foi lá e cobrou, porque a prefeitura foi lá e eu fiz o papel de prefeito. A Gina Sanches, que hoje é secretária de Educação de Agudos, ela era nossa dirigente regional. Imagina uma mulher que eu conheci na peleja. Ela não gostou de mim e eu não gostei dela. Hoje essa mulher é minha amiga. Hoje essa mulher me respeita. E você sabe por quê? Ela falou assim: Prado, eu preciso da sua ajuda para resolver alguns problemas. Vai por esse caminho que a gente consegue reformar a escola. Vai por esse caminho que a gente consegue andar nesse caminho. Então, a gente precisa falar de valorização de professor. A gente precisa falar de infraestrutura adequada nas escolas do estado. A gente precisa falar de ensino integral. A gente precisa falar da qualidade de ensino que está sendo entregue nas escolas do estado. Sabe por quê? Porque o Tribunal de Contas vem aqui, pergunta para o baixinho. Pergunta para o seu prefeito. Pergunta para o seu prefeito o que o Tribunal de Contas faz nas escolas municipais, sem fiscalizar as escolas do estado. Porque com a gente, o tribunal é leão. Com o Tarcísio, com o governador, ele é gatinho. São dois pesos e duas medidas que você está dizendo que ocorrem. Eu não imaginava que fosse dessa maneira. É dessa maneira. Eu sei que para os prefeitos a cobrança é sempre um sistema muito leonino ali, né? O pessoal vem, cobra com unhas e dentes, muitos apontamentos, às vezes coisas absurdas. Mas que o prefeito ele é obrigado a entrar na risca porque, como disse um amigo meu, falou... O cara que se propõe a entrar na vida pública, por melhor que ele seja e mais honesto que ele seja, dificilmente ele vai sair depois do cargo sem nenhuma dor de cabeça. Ah, não tenha dúvida. Eu tenho 8 anos de contas aprovadas. Eu tenho 2 anos como presidente da Câmara com contas aprovadas. Eu não devo absolutamente nada para o Tribunal de Contas, além daquelas sistemáticas que até hoje eu preciso explicar porque eu fiz. Mas todas as minhas contas estão aprovadas. Mas vou falar outra coisa agora. Segurança pública. Aqui em São Manuel, de novo, eu não pretendo conhecer melhor São Manuel do que você, Thiago. Não pretendo. Isso seria ousadia e petulância da minha parte. Eu quero contribuir com São Manuel, como eu sei fazer por causa do meu currículo. Mas vamos ver. Tem aqui batalhão da Polícia Militar? Nós temos a companhia. Batalhão tem Botucatu. Vamos lá. Vamos lá ver a companhia. Vai ver a estrutura. Jogada às traças, eu tenho certeza. E se não estiver jogada às traças, a companhia aqui da nossa São Manuel, a reforma foi feita pela prefeitura ou pelos empresários? Eu ia falar agora, terminou. Prefeitura. Tem delegacia? Temos delegacia. Como é a condição de delegacia? Quem ajuda é sempre a prefeitura. É isso. Sobre isso. A prefeitura não tem obrigação com a delegacia nem com a companhia. Eu falei batalhão errado. De novo, eu também erro, tá? Não, imagina. Tá? Essa obrigação é uma obrigação de Estado. Ninguém cobra. A gente está com um efetivo pequeno. O policial militar tendo que fazer bico no final de semana. A viatura da polícia militar caindo aos pedaços, o investigador. E eu não estou aqui falando que a culpa é do Tarcísio. Eu estou falando que não tem uma bancada. Sistema. Eu não tenho uma bancada ou um deputado que defenda, porque tem um monte de deputado aí que se diz policial militar, capitão isso, coronel daquilo, e não olha para a estrutura do policiamento, da segurança pública. Na minha cidade, eu criei a Guarda Civil Municipal Armada. Coloquei LED na cidade inteira e criei uma muralha digital para proteger o meu povo e para ajudar a Polícia Militar, para ajudar a Polícia Civil. A Polícia Civil em Lençóis desmantela crime, principalmente tráfico, porque a cidade é monitorada. A Polícia Militar recebe apoio da GCM quando é necessário. E por quê? Investir milhões de reais do lençoense em Guarda Civil Municipal quando a obrigação seria do Estado? Porque o Estado falha. E falha porque a nossa região também não tem nenhuma representatividade para aquelas que a gente já conhece.
complementando até essa situação que você fala envolvendo a segurança, Prado, Pratânia e Areópolis, até pouco tempo, policial militar tinha que fazer revezamento entre as duas cidades. Não tinha policiais militares apenas para Pratânia, não tinha policiais militares apenas para Areópolis. Por um bom período, o profissional tinha que fazer um revezamento. Ficava um pouquinho em Areópolis, ia para Pratânia, ficava um pouco em Pratânia e voltava. Ridículo. Não tem outro termo, é ridículo. Mas Sim. eu digo uma coisa para você, né? Você acha que Bauru precisa de um deputado para abrir porta? Com 380 mil habitantes? A Suelen faz uma ligação, ela é recebida. O Fábio Leite faz uma ligação, é recebido. O Ivan Cassaro de Jaú faz uma ligação, é recebido pelo secretário. Vai lá o Baixinho. Vai lá o Michel. Vai lá o Chiquinho de Borebi. Vai lá a Márcia de Guaimbê. Vai lá a Flávia de Guarantã. Vai os prefeitos de cidades menores como o Anderson de Macatuba. Ou como o próprio André Sasso, meu sucessor de Lençóis Paulista. As portas nunca estão abertas. Nunca estão abertas. Nós precisamos forçar as portas, principalmente de cidade menor. O que torna a minha candidatura ainda mais legítima, porque eu sei qual é a dor do prefeito de cidade menor, eu sei qual é a dor do vereador de cidade menor, eu sei que a porta precisa muitas vezes ser chutada, como eu fiz. Não pense que aquela liberação de Lençóis Paulista, Águas de Santa Bárbara, o avanço de 55 quilômetros da Uzi Mateus, foi fácil a gente conseguir isso. O Manezinho brigando há 30 anos, a comunidade brigando por 60 anos. Eu sei o que a gente teve que fazer. Márcio França, depois Alckmin, Márcio França, João Dória, Rodrigo Garcia, e terminou isso com Tarcísio, porque nós nunca desistimos. As cidades menores não têm vez e não têm voz. E as nossas maiores cidades não têm feito a lição de casa também. Cadê o deputado estadual de Bauru, de Jaú, de Botucatu? Porque eles até conheceriam a gente mais de perto, mesmo sendo de cidades maiores. Então, de novo, eu não sou melhor que ninguém, mas o meu currículo está à disposição. E eu só quero que o eleitor, quando for a hora do voto, quando for a hora de apreciar os currículos, que aprecie o meu. E também pedir para quem nos ouve aqui nas ondas do rádio, Thiago, olhar para currículo. Gente, para quem é o seu político? Olha, para além daquilo que ele entregou na política, o que ele fez antes. Se ele era um trabalhador, ele vai continuar sendo um trabalhador. Se ele já não gostava da coisa, ele não vai gostar. A gente já sabe quem vai se dedicar. Porque quem vai se dedicar já era líder de classe, já era presidente dessa associação comercial, já estava lá na liderança de alguma coisa, já estava ajudando na igreja. Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. É que a gente, infelizmente, também vive um tempo, Thiago. Eu sei que eu falo muito, viu, meu irmão? Não, imagina, estamos aqui para ouvir. Em que, meu Deus, você sabe que time você torce? Eu, graças a Deus, não gosto de futebol. Então, eu sou corintiano. Graças a Deus. Eu sou corintiano e, portanto, totalmente passional a minha interpretação sobre o Corinthians. A interpretação sobre o seu político, sobre o seu escolhido, não pode ser passional, ela precisa ser técnica. Sim. Não dá para você votar porque você acha que o cara é bonito, ou porque o cara fala bem, ou porque o cara lacra na internet. Pô, vai ver o currículo da pessoa. Vai ver se como deputado fez algum projeto relevante. Vai se ver se como prefeito entregou uma política pública que protegeu mulher e criança. Vai ver se como vereador foi protagonista de uma oposição séria. Vai ver o que construiu na própria vida. É isso. E o brasileiro precisa começar a se preocupar com isso, porque senão, daqui a pouco a gente só vai ter influencer, a gente só vai ter pessoas que... Olha, com todo respeito e toda santa vez que essa palavra surge, né? Com todo respeito, lá vem às vezes uma crítica, um preconceito, mas eu tenho que pontuar. Gente, a gente vai ter que... O cara da caneta azul é candidato. Aquele que cantou a música vai ter voto. Você acha que aquele... E vai ajudar no quê? Aí está o X da questão. Isso. Ainda se ajudar a cidade dele... Mas assim, qual é o tipo de construção social,
Qual é o tipo de construção comunitária? Porque, Tiago, você há de convir comigo. Porque antes da construção política, eu posso vir aqui com você, sendo entrevistado, e falar da minha construção política. Mas eu também posso falar da minha construção classista quando eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial da minha cidade. Eu posso falar para você da minha construção como comunicador com as revistas e projetos editoriais que eu criei na minha cidade. Então eu tenho currículo para versar sobre diferentes mundos antes de ingressar na política. O que o seu candidato a deputado estadual, federal, presidente, governador entrega ou entregou? Porque todo mundo já entregou alguma coisa. É o que eu sempre falo às pessoas. Se elas não fizerem essa pesquisa, nós vamos ver mais um, de repente, nome, seja como Tiririca ou tantos outros, que só foram eleitos porque pior do que tá não fica, e fica, a gente já constatou que dá para piorar sim. E além de conseguir piorar, mandar o pouco que pode ajudar para outros lugares. Não estamos falando só da atuação em defesa, melhorar, ter mais policiais militares, cobrar de repente do governador, mais policiais civis, cobrar do governo do estado melhorias em determinados assuntos, mas também aquele dinheiro que vem para o município, que você pega municípios pequenos, ajudam. Talvez para Bauru, recurso de emendas não faça uma diferença, Botucatu, mas você pega uma cidade como São Manuel, que os recursos são importantes, certamente Lençóis Paulista também. Pratânia, Areiópolis, que vem um orçamento ali, a maior parte do fundo de municípios, como é que é? Fundo do... FPM, Fundo de Participação de Municípios. Quer dizer, não tem indústrias, não tem ali agricultura que ajuda a manter a cidade. Não, é esse dinheiro. E que, infelizmente, é uma miséria. Não é o suficiente para resolver todos os problemas. Da mesma maneira que às vezes a pessoa vai assistir lá o jornal, tal coisa aconteceu na política. Mas aconteceu por quê? Porque alguém votou. Alguém não olhou ali o currículo. Isso. Não olhou o currículo. E é por isso que essas pessoas conseguem se eleger e acabam fazendo essas situações no dia a dia que chegam ao noticiário, chegam até o nosso conhecimento e acabam deixando as pessoas desgostosas com a política. Então, para começar a mudar isso, mas o meu voto não faz diferença. Faz. Faz. Porque ele não vem sozinho. Faz porque não vem sozinho. Eu vou... Imagine você, já que você disse o nome do Tiririca. Imagina uma demanda de São Manuel, que é a cidade aqui, que é a sede da Rádio Clube. Imagine... E só um detalhe, Prado. Eu falei do Tiririca, mas existem outros exemplos que fizeram a mesma coisa. O Tiririca mandou dinheiro para Porto Seguro. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O príncipe. Eleito por qual estado? Não Pensem, lembro. Eu acho que foi São Paulo, se me falha a memória. Ou pelo Rio. Não, ele destinou uma parte da emenda para o Rio de Janeiro. Para restaurar uma igreja histórica. Olha para que foi. Nada contra a igreja. Eu mas entendo não temos políticos que possam ajudar, não tem hospital que precisa. Olha o Museu de São Manuel. O museu foi reformado, aliás. Mas olha o teatro aqui, lindo. Que não pode ser usado porque precisa ser restaurado. Você pega lá o Kim Kataguiri, do União Brasil. Mandou 5 milhões para Minas Gerais, justificando apoio a pesquisas sobre dependência química. É importante. Só isso. Você pega o Vicentinho, do PT. Mandou 1,5 milhão para pequenas cidades de 4 estados diferentes. Ótimo. Mas... e o estado que ele foi eleito? E eu não sei qual é o dispositivo que está sendo usado para enviar emenda parlamentar de São Paulo para outro estado. Então, além de nós usarmos os nossos votos para eleger deputado federal da nossa região, eles estão mandando a nossa riqueza para fora daqui. Mas isso, de novo, tem a ver com as nossas escolhas. E daí imagina uma demanda de São Manuel. Precisa de um deputado para sentar do lado do governador e para abrir a porta para São Manuel, Tiago. Imagina o Tiririca fazendo isso numa reunião com o prefeito de São Manuel e com o governador de São Paulo. Imagina uma pessoa com o meu currículo. E vamos falar de outras pessoas também. Eu não estou aqui fazer propaganda de concorrente, tá? Mas vamos lá.
Tem 3 candidaturas na nossa região que, se chegarem às 3, muda o patamar na Assembleia. Pardini, pelo currículo que tem em Botucatu. É lógico que eu vou falar de mim também. Ex-prefeito de Lençóis Paulista e o ex-prefeito Lucas Pocai de Ourinhos. São 3 pessoas, 3 políticos, 3 gestores com contas aprovadas, com entrega realizada e que podem se organizarem de forma tal que os 3 sejam eleitos. Vamos lá, vamos reeleger João Cury Federal. Vamos pensar que Bauru consiga eleger 1? A gente está falando de 5 pessoas que têm condição de chegada. Exato. 5 pessoas que têm condição de chegada. E daí ainda a gente tem coragem. Nós, alô políticos que estão aqui acompanhando. Eu sei que os presidentes do partido exigem votos para manter as comissões provisórias. Entreguem menos votos, porque as comissões provisórias serão mantidas. E valorizem os candidatos da nossa região, porque a responsabilidade também é do vereador, viu? A responsabilidade também é do vereador. É do suplente e é do político, que vem de outros nomes. E se a população se organiza e consegue eleger mais representantes, seria um sonho, já pensou 5 nomes, como você colocou agora, acaba até ajudando a desconstruir um pouco. Eu me lembro de várias vezes ter ouvido os políticos falarem, existem 2 estados de São Paulo, do Tietê para cima, que recebe um investimento pesado do governo do estado, e do Tietê para baixo, que é a parte pobre, da qual a gente faz parte. E, infelizmente, é a realidade. Já pensou? Esses nomes sendo eleitos. Opa, vamos dar uma atenção especial. Bancada do Centro-Oeste Paulista. Opa! Imagine só a bancada do Centro-Oeste Paulista. E daí é lógico, existem mais pessoas com o 014 que disputam a eleição, que está em carro, com o currículo desses 3 que eu falei, pouquíssimos. Pouquíssimos. Sim. E daí, você falou de São Paulo para cima do Tietê e para baixo do Tietê. Eu vou mais longe. 95% das nossas cadeiras, 95% das nossas cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo, que também conhecemos como a LESP, pertencem a políticos de regiões metropolitanas com alta densidade populacional e, portanto, alta densidade eleitoral. 5% para o interior de São Paulo. O interior, que é o segundo maior mercado econômico do país. Nós temos 5% do número de candidatos. Aliás, de deputados. É incrível como a gente não tem se organizado para reconhecer o político que entregou na sua cidade e que fala porta aberta igual a você. Que é caipira igual a você. E que não tem vergonha de ser do interior como você. Eu amo a minha região, eu não pretendo morar em São Paulo nunca. Eu pretendo trabalhar em São Paulo de terça, quarta a quinta e ajudar, contribuir, favorecer o Centro-Oeste Paulista, que tem uma cidade chamada Lençóis Paulista, que me possibilitou hoje poder aqui na Rádio Clube ser entrevistado pelo Thiago na condição de deputado estadual. É essa região que eu tenho apreço, é essa região que eu tenho história. Eu me formei aqui em São Manuel, em letras, me formei lá em Bauru, em marketing de varejo, e tenho a minha história no coração de São Paulo. É aqui que eu vou viver, onde eu nasci e onde eu quero morrer. Construindo ou reconstruindo a nossa identidade política regional. É sobre isso, viu, Thiago? A minha eleição também. É sobre olhar para dentro. É olhar para dentro e fazer, pelo menos se eu não vencer as eleições, porque eu só sou uma sardinha nesse oceano. Só uma sardinha. Mas eu sou uma sardinha que sei nadar contra a correnteza. Eu sou uma sardinha audaciosa, que sei lidar com barracuda, que sei correr de tubarão. Eu sou uma sardinha. Mas pelo menos só a possibilidade de você me abrir o microfone e pelas ondas do rádio, 1, 2, 10, 20, dezenas, centenas ou milhares de pessoas tiverem a paciência de escutar o que eu estou falando, e o que você também está falando vai causar reflexão. E essa também faz parte da caminhada. Não é sobre voto. É sobre refletir. Não é sobre uma cadeira. É sobre a importância dela. E penso que nós precisamos discutir isso sim. O meu governador, ele não desperta em mim a passionalidade do meu time de futebol. Eu voto em currículo. Eu voto em gente que realiza ou já realizou.
Eu estou numa caminhada ao lado do governador Tarcísio, ao lado do vice-governador Felício Ramute, que é do MDB, ao lado regionalmente do João Cury, e também tenho dobradas com amigos para que eu possa irradiar meu nome. Eu passo pelas cidades, como passei hoje em Areópolis, como estou passando em São Manuel, como passei em São Manuel a semana passada, por uma coisa muito simples. Lençóis, por mais que tenha crescido na minha gestão, quando a gente criou condições para que a Bracel se instalasse, mudando a geração de emprego de todo o Centro-Oeste Paulista, ela não tem força para eleger sozinha. Então eu peço sim a ajuda de São Manuel, Areópolis, Pratânia e de todo mundo para que a gente possa chegar lá. Não é hora de pedir voto, mas é hora de buscar reflexão, e é isso que eu estou fazendo aqui. Como São Manuel também não tinha, e elegeu por muitos anos um deputado federal, que era o Miltinho, né? Tem essa questão. Então, assim, é necessário isso. E que existam muitas outras pessoas que pensem como o Prado. Pô, em quem eu vou votar? Eu sou, aliás, uma das pessoas que busca sempre mostrar para a pessoa, você tem que votar em alguém. Ah, mas nenhum presta. Não, tem que ter algum que seja menos pior, então, para você. Existe. Se a pessoa procurar, ela vai encontrar. Existem bons nomes na política. São minoria? São. Mas eles estão aí, e quando chegar outubro a pessoa vai poder escolher e vai lá, tecla, confirma, vai lá, tecla e confirma. Prado, o papo tá bom, mas eu quero muito agradecer você pela presença aqui com a gente nos sociais, conversando com a gente nesse horário aqui na Rádio Clube, e muito obrigado por estar compartilhando esse conhecimento, compartilhando também a sua opinião e mostrando às pessoas quem é o Prado. Eu agradeço a oportunidade, assim como eu iniciei agradecendo, eu também termino, porque acredito que a gratidão é a nobreza do amor, e nós precisamos ser gratos às pessoas que nos ajudam de alguma maneira ou outra. E, portanto, Tiago, através aqui da Rádio Clube, eu quero manifestar esse agradecimento. Esse agradecimento que dialoga com o nosso interior, com o nosso Centro-Oeste Paulista, com a região administrativa de Bauru, Jaú, Botucatu, com o Médio Tietê. Então, muitíssimo obrigado, e também agradeço a Deus e aos nossos ouvintes pela jornada incrível de buscar uma cadeira na Alesp nessas eleições. Nós que agradecemos aqui pela sua presença. E olha, gente, os sociais termina por aqui. Um grande abraço a todos, continuem na sintonia. Amanhã, a partir das 10 horas, volta o Jornalismo da Clube, mas pelas redes sociais, muita informação, inclusive os recortes desta e todas as entrevistas que nós fazemos. Obrigado, Prado. Agradeço, que Deus proteja e abençoe sempre.